Devolvam-me o meu mundo. É o nome da obra da Júlia Pintão e será também, não o dela, mas o nosso grito nesta altura. Eu não sei se foi por esse motivo que a Liliana Silva, a nossa guia de hoje, escolheu esta obra. Sei, sim, que a Liliana se interessou pelas cores, pelas formas da Júlia Pintão e que está especialmente interessada na abstração e também naquilo que nós designamos como arte informal. Já lá vamos. Liliana, obrigada por estares aqui connosco. E porquê a Júlia Pintão? Não só pela Júlia Pintão, mas também primeiro pela estrutura do quadro. E porque é uma cor que eu aprecio, cores, a parte informal. E eu em tempo já fui pintora e gostava de fazer estas coisas abstratas, na minha infância. E identifico-me com este tipo de pinturas. E aliás, não só esta, como outras, mas sobretudo os brancos, os cinzas, são cores que eu uso muito até no vestuário. E se calhar mais por causa disso. A arte informal é um movimento muito interessante que surge nos anos 70 e que foi um movimento caracterizado por isso mesmo, pelo informalismo e pelo facto dos artistas começarem a usar materiais que não tinham necessariamente a ver com as belas artes. E foi por ouvir essa questão do informalismo que eu te sugeri aqui esta obra da romena Ana Ionescu, que é uma obra muito particular, em que ela faz uma apropriação, cria ali uma espécie de um objeto, parece-nos quase um objeto de tortura, que segura ali fios de cabelo. Eu não sei o que é que te sugere, a mim sugere-me uma coisa muito tenebrosa, que é de facto o cabelo feminino, imagino eu, estar aqui neste objeto como se tivesse sido arrancado. O que é que te parece deste trabalho da Ana Ionescu? O cabelo é tão simbólico para a mulher, não é? Exatamente, o cabelo é super simbólico para a mulher, mas eu via isto já noutra perspectiva, já via mais uma fisga daquelas que haviam antigamente, claro que os fios muito mais prolongados, mas se calhar olhava para isto mais como uma arma das antigamente por aí. Agora, claro, o cabelo para a mulher é extremamente importante e acho que para a mulher, para o homem, mas sobretudo para a mulher. E realmente é uma obra assim interessante, curiosa. Estás disponível para este tipo de trabalhos que são muito mais conceptuais, que vão buscar outro tipo de abordagens, que não vão necessariamente àquilo que são as ferramentas tradicionais da pintura, da escultura, da fotografia, mas que vão convocar outro tipo de abordagens? Estás disponível para este tipo de obras de arte? Despertam-te a atenção? Não me despertam tanta atenção como uma pintura, mas não sei se é pelo facto de não entender a obra em si, ou não ver, lá está, não ver a perspectiva, o que significa, portanto, o título do Roots, exatamente. Não sei se se identificava por esse título, lá está, não sei compreender. Portanto, já temos aqui no mínimo 3 abordagens, a tua, a minha e a da artista. Exatamente. O que faz a obra muito interessante. E é curioso, o que é curioso para mim na tua abordagem é que tu viste aqui uma coisa de força, uma fisga, como se o cabelo fosse uma coisa de força, que te terá a ver também seguramente com a tua personalidade, que é uma personalidade de força. E agora, estou ali muito curiosa com uma obra que escolheste, também bem conceptual, que parte da pintura, mas que de facto utiliza outro tipo de materiais e materiais industriais. Vamos até lá. Vamos. Quando nos aproximamos aqui desta obra do J.C. Trindade, esta que se chama A Noiva e Aquela Movimentos, a Liliana, que escolheu a obra intuitivamente, ficou surpreendida com os títulos. E é por aí que eu vou começar a tentar desafiá-la, a tentar, no fundo, descodificar o que é que a noiva e o movimento, ou os movimentos. Uma boa perspectiva, porque realmente eu não vejo aqui a noiva, não vejo propriamente o movimento. O que me atraiu foi a cor, a textura, o facto de ter um relevo no quadro, foi uma coisa que me atraiu, sobretudo pela cor. E depois eu gosto de obras e de pinturas com relevo, será por aí. Agora, realmente eu não associava aqui a noiva e até gostava de saber... Está ali uma espécie naquele trabalho, uma espécie de tecido branco, não é? Que cai e aqui se calhar há uma sugestão de uma forma, não sei se feminina ou masculina. Pois. Mas é de facto um trabalho curioso, conceptual, mais uma vez, um trabalho conceptual, minimalista, como muitos que nós temos aqui na Bienal, mas é de facto curioso que a generalidade das tuas obras, da tua seleção de trabalhos, tem este azul como marca, não é? Esta fuga para o mar, será? Adoro mar. Eu acho que é por aí, adoro natureza.
Mar, montanha, tudo que tenha estilo roupa, azul, tudo. Portanto, acho que é um bocado por aí. Dentro da tua atividade profissional, não é? Tu trabalhas como personal trainer, como professora de ginástica, gostas de desportos aquáticos? Eu faço desportos na neve, desportos aquáticos, paddle, normalmente por épocas. No verão é mar, no inverno montanha, portanto sempre relacionada com isto e pratico e faço regularmente, portanto talvez por aí. Talvez por aí o azul seja tão interessante. E Sim. não deixa de ser agora curioso que fiques a pensar onde é que está esta Onde é que está a noiva? Não é? Portanto, há ali de facto um branco, um tecido que cai, que é normalmente que associamos, e há aqui uma forma que pode ser feminina, um movimento singular, não é? Sim. Neste trabalho azul. E agora, a Liliana vai nos levar a dois amigos da Bienal, a Ana Bonifácio e ao Acácio, com quem iremos terminar, e que é um artista muito emblemático aqui da Bienal e que é a primeira vez que é escolhido nas visitas guiadas. Há um desafio que vais levar para casa, é que todos os trabalhos que tu escolheste têm linhas. Não sei se pensaste nisso, foste mais à cor, mas estava agora a pensar nisto. Tudo tem linhas, formas geométricas, sim, mais ou menos, mas tudo tem uma linha. E aqui, neste trabalho da Ana Bonifácio, que mais uma vez há aqui o tal azul, há esta abstração, mas há esta tridimensionalidade também, que já tinhas enumerado lá em cima no Jalacê Trindade, que ela faz com linha de costura, não é? Cria aqui uma forma. Achas que é uma cidade que está ali por trás? Parece. O que é que te interessou neste trabalho? A textura, o relevo, lá está, voltamos ao mesmo. As cores e depois a dimensão do quadro. Porque eu gosto de quadros grandes, efetivamente. Eu gosto de coisas assim, com esta dimensão. Mas realmente é sobretudo por aí. Para mim, não interpretaria isto como uma cidade e não tive a curiosidade ainda de ver o título do quadro. A Ocupação, a Crosta e os Visitantes. Ocupação, a Crosta e os Visitantes. Nem sei o que é que é importante o título. O título baralha-nos ou... Baralha-nos às vezes, porque nós estamos a imaginar outra coisa. Lá está, eu via isto mais como uma cidade desorganizada aqui, atropelada, não nesse contexto. Mas sim, lá está, é um quadro que se pudesse pôr em minha casa, se tivesse espaço para um quadro destas dimensões em minha casa, ficava com ele. É belíssimo e tem esta sugestão, acho eu, apesar de haver ali aquelas linhas que se cruzam, há aqui um caminho branco ao meio, não é? Sim. E tem uma textura sem dúvida interessante. De facto, estou aqui a encontrar uma tendência nas coisas que tu foste escolhendo e foi por isso que eu te sugeri os cabelos há bocado quando comecei a ver a seleção, porque o cabelo é o fio, não é? Pois. É um fio muito fino e há aqui em tudo isto uma espécie de fio, de linha, de condução, é verdade, uma procura de caminho. Não vamos entrar aqui numa linguagem esotérica, mas arriscaria dizer que há qualquer coisa que tu andas à procura para além do azul. Cidades também, faz o nosso Acácio, mais ou menos organizadas e, portanto, do ponto de vista da composição, talvez seja o trabalho mais complexo que tu tenhas escolhido. Vamos conhecer então o Acácio Carvalho. Acácio de Carvalho, um artista emblemático aqui das Bienais, o homem que está no projeto ali do Low Plast, a fazer aquelas estruturas que vão para o Rio, não é? E, portanto, este trabalho, que é um trabalho belíssimo, que tem aqui uma sugestão de formas geométricas, com formas mais vegetalistas, chama-se A Propósito do Funeral de Pablo Neruda, de Neruda. Não tem aqui uma sugestão qualquer poética que estará na cabeça do artista. O que é que te interessou neste trabalho, nesta composição, que é muito mais complexa e ordenada ou desordenada do que aquelas anteriores que tu escolheste? Parece-me que o quadro é mais ordenado que os anteriores. Dá-me a sensação disso. E, além das cores, que isso já é característico da minha escolha, é pela situação, creio que é mesmo pela situação de serem, de terem aqui esta estrutura, parece uma montanha, lá está, uma floresta ou alguma coisa assim semelhante, que me dá a sensação de natureza, de intensidade, de ar livre, alguma coisa assim do género. Dá-te uma sensação de liberdade? Talvez. Aquele espaço ali no meio daquele encarnado, não é? Ali qualquer coisa ao meio que nos sugere. Também podia ser a margem de um rio, não é? Podiam ser, não sei, podia ser muita coisa. Podia ser muita coisa, exatamente. Acho que isso é que é o interessante, não sei se concordas, das obras de arte, são as possibilidades de interpretação que nós temos dela. O que eu me achei muito curioso na tua escolha foi que, não obstante a tua atividade profissional, não escolheste nada com corpo, escolheste tudo com abstração, já fugiste do teu cotidiano. Do meu cotidiano. É típico. É
A nível de obras de arte, eu só me foco neste tipo de obras. Eu estava a comentar há pouco, com não nesta Bienal, nesta edição, mas numa das edições, que eu já não me recordo quem era o artista, que eu passei aqui não sei quanto tempo a tentar decifrar como é que era. Lá está, uma figura abstrata que tinha várias perspectivas e que tinha várias imagens, dependendo da perspectiva. E eu fujo sempre a este tipo de obras e coisas que me... E lá está, e as cores a mim traem-me bastante. As cores fortes, as cores garridas, o azul, o verde, o vermelho também. E abre-te a imaginação. Sim. Eu já fui mais criativa do que sou, porque agora não tenho tanta oportunidade de explorar, mas antigamente gostava era muito mais criativa. Bom, aquilo que nós desejamos é que esta pequena experiência como guia turística, como guia da 21ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, seja um desafio para tu, não menosprezares a tua criatividade e retomares o teu espaço criativo, se bem que a tua atividade também acaba por ser também muito criativa. Sim, de outra forma. De outra forma. Exatamente, de outra forma. Agradecemos-te muito esta seleção, esta visita. E esperemos que ela seja indutora de novos visitantes, quer através do digital, quer através da visita presencial, que ainda é possível fazer quando os serviços forem reativados até 31 de dezembro, se não, tenha as nossas várias possibilidades online, a visita virtual, as várias visitas guiadas e, portanto, não deixem de vir à Bienal, seja a partir de casa, seja numa possibilidade futura de o nosso espaço reabrir.